as células procarióticas e eucarióticas. Quando estudamos o mundo vivo, encontramos dois tipos básicos de células, procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas geralmente têm menos de 1 milésimo de milímetro de comprimento e costumam apresentar um sistema complexo de membranas internas e organelas membranosas. O material hereditário, isto é, o DNA, não está isolado em um compartimento subcelular especial. Organismos com esse tipo de organização celular são denominados procariontes. Os exemplos incluem as bactérias, que são as formas de vida mais abundantes na Terra, e as archaea, encontradas em condições ambientais extremas, como lagos de água salgada, águas termais e chaminés vulcânicas em águas profundas. Todos os outros organismos vegetais, animais, protistas e fungos são eucariontes. Já as células eucarióticas são, em geral, pelo menos 10 vezes maiores que as células procarióticas e têm sistemas complexos de membranas internas, alguns dos quais estão associados a organelas visíveis e bem organizadas. Por exemplo, as células eucarióticas têm tipicamente uma ou mais mitocôndrias, organelas elípticas destinadas a obter energia a partir dos alimentos. As células de algas e vegetais contêm outro tipo de organela de obtenção de energia denominada cloroplasto, que capta a energia solar e a converte em energia química. Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos são delimitados por membranas. Vejamos então, a característica marcante de todas as células eucarióticas é o material hereditário contido em uma grande estrutura delimitada por membrana, o núcleo. Os núcleos das células eucarióticas são um refúgio seguro para o DNA, que está organizado em estruturas distintas denominadas cromossomos. Os cromossomos são visíveis individualmente durante a divisão celular, quando estão condensados e espessados. Dessa forma, nas células procarióticas, o DNA geralmente não está abrigado em um núcleo bem definido. Analisaremos os mecanismos de organização do DNA cromossômico nas células procarióticas e eucarióticas. Parte do DNA de uma célula eucariótica não está no núcleo. Esse DNA extranuclear está localizado nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Assim, tanto as células procarióticas quanto as eucarióticas têm muitos ribossomos, pequenas organelas que participam da síntese de proteínas, um processo que estudaremos. Os ribossomos são encontrados em todo o citoplasma. Embora os ribossomos não sejam constituídos de membranas, nas células eucarióticas eles estão frequentemente associados a um sistema de membranas, o retículo endoplasmático. O retículo pode estar conectado ao complexo de Golgi, um conjunto de bolsas e vesículas membranáceas que participam da modificação química e do transporte de substâncias dentro das células. Outras organelas pequenas, delimitadas por membrana, também podem ser encontradas em células eucarióticas. Nas células de animais, os lisossomos são produzidos pelo complexo de Golgi. Essas organelas contêm diferentes tipos de enzimas digestivas que danificariam as células se fossem liberadas no citoplasma. Tanto as células vegetais quanto as células animais contêm peroxissomos, pequenas organelas dedicadas ao metabolismo de substâncias como gorduras e aminoácidos. As membranas internas e as organelas de células eucarióticas criam um sistema de compartimentos subcelulares em que há variação das condições químicas, como pH e teor de sal. Essa variação garante ambientes internos diferentes e adaptados aos muitos processos realizados pelas células. Os formatos e as atividades das células eucarióticas são influenciados por um sistema de filamentos, fibras e moléculas associadas que, em conjunto, constituem o citoesqueleto. Esses materiais dão forma às células e tornam possível que alguns tipos de células se desloquem no seu ambiente, fenômeno denominado motilidade celular. O citoesqueleto mantém a posição das organelas e tem um papel importante no deslocamento de substâncias para locais específicos nas células, fenômeno denominado tráfego. No próximo podcast, vamos falar sobre cromossomos e seus genes. Até mais!